Bem, a gente então trazendo aqui as principais notícias para vocês. É isso, cara. O pessoal tá achando que o Filipe Luís está brincando, né? Só pode ser. Eles estão achando que o Filipe Luís está brincando, porque achar que o Flamengo não tem condição de repetir o ano anterior, né? Achar que o Flamengo, geralmente os clubes que vão bem num ano têm dificuldade no próximo ano. Eu, sinceramente, acho que estão aí, né, subestimando o Flamengo do Filipe Luís. Estão subestimando o Flamengo do Filipe Luís. Tá? Tô vendo aí a galera, TNT Esporte, né, falando que é muito difícil um time repetir. Olha, vocês estão subestimando. Ninguém esperava o Flamengo jogar da forma que jogou ontem, com a intensidade que jogou ontem. Vocês estão subestimando o Flamengo do Filipe Luís, tá? Achar que o Flamengo não consegue fazer novamente o que fez. Loucura, hein? Loucura. Passar rapidamente aqui pela situação do Lucas Paquetá. A informação que a Raíza Simplício trouxe na Placar é que o West Ham não deve aceitar a proposta de 35 mais 5, né, de bônus, 40 milhões de euros do Flamengo, entendendo que o West Ham, ela disse que o West Ham quer 45 mais 5 e não 35 mais 5. Há uma diferença ainda de 10 milhões de euros no total do que o West Ham quer, né, que o West Ham teria pedido não 45 fixos, mas 45 mais 5, segundo a Raíza, que já é uma diminuição absurda, porque o West Ham queria 50 milhões de libras, que é perto de 60 milhões de euros. Tá? Então, eles entendem, né, que o West Ham já entende que já teria reduzido muito, e aí tem essa diferença. A questão é que a pressão do Paquetá, a pressão que o Paquetá está fazendo para sair, pode acabar fazendo com que o Flamengo vença pelo cansaço. Mas o West Ham não tem pressa, o Flamengo também não vai ficar apressando muito, apesar de querer o Paquetá agora nessa janela, e quem tem pressa na história é o Lucas Paquetá. Tá? Então, o valor que o West Ham quer ainda é acima do que o Flamengo ofertou. Ele confirma que eles receberam a proposta, mas eles ainda querem mais, e o Flamengo está tentando, né, com paciência, fazer com que eles aceitem vender por menos do que o Flamengo sabe que eles queriam. Então vamos lá. O Flamengo conseguiu aí uma carga extra de ingressos para a Supercopa, importante a gente trazer para o duelo contra o Corinthians. Esses bilhetes serão destinados aos sócios torcedores do Flamengo. A carga se refere a ingressos do setor norte. O valor é de 215 norte superior e 352 norte inferior. As vendas iniciam nesta sexta-feira às 10 horas da manhã, tá? Para os sócios torcedores. Então o Flamengo, informação da Raíza Simplício, o Flamengo conseguiu aí uma carga extra de ingressos para a Supercopa, tá? Falando de ingressos, os ingressos para Fluminense e Flamengo já estão sendo vendidos, tá? A gente tem aqui inclusive os valores, a Norte está 100, a Meia 50, e assim vai, Leste Superior 120, Meia 60, Leste Inferior 140, Meia 70, Oeste Inferior 180, Meia 90, Maracanã mais R$700, a meia 387,50. Sul destinada à torcida do Fluminense, tá? E o jogo vai ter transmissão da Flamengo TV com imagens posterior de novo. João Guilherme, ontem que transmissão fantástica do João Guilherme, né? Então, as vendas tiveram início às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Galera, é corrida contra o tempo, tá? É importante aí, jogo domingo, tem aí hoje, amanhã e sábado, 3 dias para vocês comprarem os ingressos aí. Vamos lotar o Maracanã. O Flamengo tá dando show, tá jogando demais, mesmo time misto, jogando demais, tá? E olha só, os jogos que o Flamengo teve mais finalizações em um clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, é impressionante. O Flamengo bateu o recorde de mais finalizações contra o Vasco nesse jogo. E o mais impressionante, se você pegar o 6-1, o Flamengo finalizou 30 vezes. Pra vocês verem que realmente era para ser goleada. No 6-1, que é o segundo jogo que o Flamengo teve mais finalizações, foi o 6-1. 2024. Teve 30 finalizações. Ontem, 1-0, o Flamengo teve 32 finalizações. Tá? Aí o terceiro jogo, em 2023, o Vasco ganhou de 1-0 e o Flamengo teve 24 finalizações. Você vê que o Flamengo tem muita finalização contra o Vasco e às vezes até perde o jogo, porque o Léo Jardim, de um tempo para cá, tem salvo o Vasco, os goleiros têm salvo o Vasco, né?
Agora, por exemplo, ó, 2018, 1-1, Vasco e Flamengo tiveram 22 finalizações do Flamengo. E o 1-0 também, em 2022, Flamengo em cima do Vasco, 20 finalizações do Flamengo. É impressionante a quantidade de finalizações do Flamengo contra o Vasco, tá? O Andrew elogiou o Diogo Alves, tá? Botou lá nas redes, moleque bom, muito potencial, promessa. Bacana aí a gente ver, né, os nossos goleiros se elogiando, né? Também pegar aqui, cara, antes da gente trazer a situação aí de mercado da bola, a gente já falou do Paquetá, passamos rapidamente aí pelo mercado da bola, mas eu queria falar sobre a estreia do Vitão. A gente teve aí os torcedores do Flamengo comentando no nosso post, que a gente pediu para comentarem o que acharam da estreia do Vitão. Ele não foi muito exigido, né, mas teve uma atuação muito boa e segura, segundo a nossa equipe. A galera botou aí, Mari Souza, joga demais. Souza, está de parabéns. Ontem não usamos muito ele, mas já sabemos que é um zagueiro de grande qualidade. O Sali Castro, muito bom, ele estava feliz. Lucas Santos, ótima estreia do nosso zagueiro. O Renan, XZ8, ótimo zagueiro, vai brilhar muito no Mengo. O Isaiazinho, 10, jogou muito. Ribeiro Edson Manuel Ribeiro, muito bom. Jucília Félix, 40, gostei. Gabriel Led, muito bom, características da defesa do Flamengo e o bom passe, e ele mostrou que sabe. Galera, muito bom, bela estreia, Vitão é craque, muito segura a estreia, vai ser muito útil, excelente zagueiro, então a galera parabenizando, e a galera gostou muito da estreia do Vitão no Flamengo. A gente então vai trazer aqui agora, para a gente até ouvir o Vitão também, né? A gente tem a entrevista aí do Vitão, do Royal, um momento ali de descontração, que a gente acabou esquecendo de botar na edição anterior. A gente vai trazer aqui agora a questão do Danilo. O jogador foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo analisa a possível contratação do Danilo, tá? O volante está hoje em cenário de avaliação por parte do Flamengo. Os agentes do atleta o ofereceram ao Palmeiras, que optou por não seguir com as negociações por conta dos altos valores. Diante da recusa, os empresários do Danilo ofereceram ele ao Flamengo, perguntando se há ou não o interesse em prosseguir com as negociações. Há uma situação que ele poderia sair até de graça do Botafogo, mas o Botafogo já pagou ali fundo de garantia e tudo mais. E aí, a informação que chega é que o Bertolucci está doido para tirar os jogadores do Botafogo, né? Problema lá, Bertolucci e tal, o Laurentiis até mandou essa mensagem, publicou isso aí. Informação do Bruno De Laurentiis, exclusiva, tá? Segue a Janta no Twitter, no Insta, o Twitter é o Bruno De Laurentiis e no Insta o Segue a Janta. Informação publicada então por ele, confirmada pela nossa equipe e pelo Planeta do Flamengo, tá? O Flamengo então está analisando a situação da contratação, não fez proposta ainda, tá? Então não há nenhuma negociação em andamento, apenas a análise sendo feita. O Flamengo ainda não fez proposta pelo Danilo. E o Botafogo, o último a sair, apague a luz. Que situação terrível, que crise no Botafogo. Eu falo para vocês, negócio de SAF é uma furada. E o Textor não resolve. E a FIFA quer garantias que vai resolver e não vai fazer de novo com outros, que já tem outros processos rolando. Pode ser que só em junho consiga tirar para a próxima janela, não consiga contratar ninguém agora. E aí o Botafogo já está encaminhado para ser rebaixado, se isso acontecer. Parabéns aos caras que defendem SAF. Tá vendo vocês aí, ó? Vocês defendem SAF? Chupa que é de uva. E agora a notícia é bacana, né? Gente, olha só. A gente teve o Vini Júnior publicando fotos com camisa do Flamengo e foto... Olha só, ele publicou o Vini Júnior... Isso é normal, né? Com a camisa do Danilo, Flamengo. Olha aí. O Vini Júnior com a camisa do Flamengo. E ele, na mesma postagem, ele publica quem? Quem que ele publicou? Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Camavinga com a camisa do Mengão, rapaz. O Vini Júnior, ó, postagem do Vini Júnior, ali, ó. Vini Júnior, o Camavinga com a camisa do Flamengo. 23 anos. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esses caras com camisa do Flamengo, Vini Júnior, Camavinga, o muro tá baixo, eles estão doidos pra vir pro Flamengo. Eles estão doidos pra vir pro Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem condição aí, com os patrocínios aumentando, né? E com tudo que está saindo, inclusive a gente vai trazer uma informação aqui agora espetacular. O Flamengo
subindo ainda mais no top, no ranking de clubes, grana e tudo mais. Eu vou trazer essa informação aqui agora. E o mais importante da gente falar é que com isso tudo acontecendo, os caras adoram o Brasil, adoram o Flamengo, sabem que é a maior torcida do mundo, adoram o Brasil. Então são doidos, Vini Júnior doido para voltar pro Flamengo e pro Brasil, Camavinga com certeza doido para morar no Brasil, amigo do Vini. A hora que o Flamengo... Gente, vou falar uma coisa, com esses patrocínios a mais que o Flamengo tem fechado, que aumentou o patrocínio do BRB, pegou esse patrocínio gigante da Betano, Flamengo que não para de crescer, daqui a pouco tá de 2,5 a 3 bi. E aí você tem 1,5 bi daqui a pouco para gastar. VAP já falou que tem 1 bi. Ah, mas não contrata ninguém, tá contratando. O Flamengo não pode rasgar dinheiro. Vai contratar. Agora, você imagina daqui a 3, 4 anos o Flamengo com condição de fazer estádio, contratar os jogadores galácticos do mundo, tirar jogador do Real Madrid daqui a pouco. E não é loucura, tá? Não é loucura. Tá? Então, Vini Júnior olha aí, ó. Vini Júnior e Camavinga doidos para jogar no Flamengo. Assim como o Danilo também doido para jogar. Mas daqui a pouco é só galáctico, meus amigos. Daqui a pouco é só galáctico. É importante a gente falar aí. É impressionante o que acontece no Flamengo, né? E eu vou trazer aqui agora, também importante da gente falar, essa notícia, né, com relação ao ranking, né, mundial. O Flamengo divulgou isso aqui, né? Olha só. Flamengo sobe no ranking dos clubes mais ricos do mundo. O único clube não europeu entre os 30 mais ricos, rubro-negro, ganha uma posição segundo a Football Money League 2025. E o Flamengo escreveu mais um capítulo marcante na sua gestão, além das 4 linhas. Subiu uma posição e figura agora como 29º clube no relatório Football Money League 2025. Elaborado pela Deloitte, a principal referência de avaliação financeira da indústria do futebol. E aí reúne aí 30 clubes de maior receita do futebol mundial, e o Flamengo ali figurando nessa lista, né? Impressionante a recuperação financeira do Flamengo. Tem aí Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique no topo da lista, e o avanço do Flamengo ali no top 30 também. É o único clube brasileiro da América, né?